Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023 e são 9 horas da manhã. Ainda é verão, porém, ó, Maxi, o sol está virando. O sol nasce do outro lado, não desse, porém, bate aqui. A mureta, ela protege as plantas do sol da tarde. Então esse é o canto do sol da manhã, mas lá em cima pega sol o dia inteiro, a maior parte do ano. Por isso que eu tive que tirar a rosa do deserto de lá, porque mais pro final da primavera e a primeira metade do verão lá não bate sol direto. Agora vai bater o dia inteiro. Por quê? Porque aqui é o lugar de sol pleno. Porém aqui aqui tem o sol levemente filtrado. Essa daqui gosta de bastante sol direto sim, porém lembrando que aqui no verão, que quando não bate sol direto ali, as máximas são de 32 graus e esse ano tem feito 29. Gente, é essencial conhecer a luminosidade da casa de vocês. Lá eu tenho uma lavanda lá fora na mureta, ali outra parte da mureta é o lugar da minha gata, por isso que não tem planta. Ela gosta de ficar lá. Aquela planta de sol pleno fica bem ali e ela já dá uma leve filtrada. Aqui, essa pega o sol da manhã, que é o lírio da paz, e faz uma certa sombra para minhas orquídeas lá fora. Essas aqui estão começando a pegar mais o sol direto da manhã e tem um período no ano em que pega até coisa de 1 hora da tarde. Mas de novo, o sol vai ser mais fraco, porque vai ser uma época do ano que não faz o calor de agora. Eu tenho substrato que seca rápido, em até 2 dias, vasos de tamanho adequado, não muito grande, porém esse daqui que tem 2, por exemplo, eu tenho que saber que vai talvez demorar mais a secar do que aqueles. Vai depender também da quantidade de raiz que tem. Algumas seguram mais água porque tem mais raízes, outros potinhos menos. Então daí eu tenho que ver a quantidade de água que eu coloco de cada vez. Agora falar da rega. Então é assim, a rega pode variar. Mas isso daqui são plantas que eu herdei do prédio, aqui de uma conhecida. Essa daqui tinha muito mais raízes, porém precisava desenvolver novas raízes, ó. Linda, 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 cheia de raízes novas, enquanto essa daqui estava mais debilitada. O que eu fiz com essa daqui? Quando você tem as plantas no ambiente externo, você vai lá, rega as muretas, o vaso que está embaixo para evaporar a água, e você vai aumentando a umidade ambiente. Porém, dentro de casa não tem como eu fazer isso, né, gente? Então, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água em algumas raízes, nas regas, entre as regas mais abundantes, que pode ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, vai depender de quão rápido seca o seu substrato. Aí, quando você mantém a umidade, que assim é bem pouquinho de água todos os dias, ou dia sim, dia não, e com as regas mais abundantes, 1 ou 2 vezes por semana, e daí você vem com um potinho, esvazia bem esses pratos aqui, não deixa a água parada, porque faz mal para a planta, apodrece também, do mesmo jeito que apodrece se ela estiver sempre molhada. Então essa daqui, por exemplo, começou a querer desenvolver mais raízes quando eu fiz isso. As plantas lá fora, a variação de rega é bem maior, tá? Porque vai depender de se tá úmido, se tá chovendo, se tá seco, se tem sol, se tá quente, se tá frio. Às vezes tá quente, tá super seco, às vezes tá seco, porém frio, e aí também seca mais rápido o substrato, porque lá fora é arejado. Porém pode estar quente e super úmido, aí você vai regar menos do que aqueles dias frios e secos. Então vai depender, tem que sempre analisar. Ali, ó, a minha Perrine, Brassávula
Desculpa, nodosa, a perrine de cima. A perrine já me deu várias flores, enquanto essa ainda não. Mas olha a quantidade de raízes, povo. O que é isso? Ela tá num pote que seca rápido. Quase não tem substrato. Ela é terrestre, ela cresce em rochas. Então eu tenho regado ela todos os dias. Quando tá muito úmido, eu pulo um dia. Mas é muito raro, porque aqui não chega a bater chuva direto. Só se tiver muito vento, mas olha a quantidade de raízes. E para replantar, como é que eu vou tirar essas raízes daí, minha gente? Lembrando que aqui é o lado do sol da tarde, porém bate o sol da manhã, porque a mureta, ela protege, o sol nasce do outro lado. Aí aqui, ó, eu tenho gerânios que filtram o sol. Aqui tem 3 cores, eu tenho vinho, pink e rosa claro. Ali é o pink. Então aqui a minha lavanda. Sol entre nuvens hoje não está abafado. Essa daqui é a que faz o sol filtrado aqui, mas bate sol. Porém as folhas desse lírio da paz diminuem o sol direto, fica filtrado, mas precisa de sol. Essa eu fiz a mesma coisa com a umidade das raízes. Aqui, como seca mais rápido por causa do calor no momento e também porque aqui é bem mais arejado do que dentro de casa, o substrato seca mais rápido. Elas tinham secado as raízes, ó. Essa daqui é mais recente do que as outras, né? Ela precisa de mais paciência para melhorar, mas tem umas mini raízes nascendo. Aqui. Se dá pra ver, tá muito claro aqui a filmagem. Bom, aí essas daqui já estão com muito mais raízes novas. Aí a mini, a Phalaenopsis mini dá flor coisa de 4 vezes ao ano, viu? Enquanto a grande 3 vezes ao ano, mas a mini vocês têm que tomar cuidado que ela é mais delicada do que a grande. E até entre grandes e minis tem diferenças de resistência. Você pode ver, né, na estaca floral, a grossura dela. Aí assim vai, né? São detalhes, cada uma tem sua genética. Essa daqui é uma mais forte do que essa terceira, por exemplo. A amarela está se recuperando. Então ela deu menos hastes florais. Qual foi a diferença aqui? Assim que ela foi replantada, a haste floral foi cortada. Aí o que aconteceu? Ela se recuperou mais rápido. A amarela e a do lado eu mantive a haste floral. A mini ela é mais delicada. Então quando você replanta, a probabilidade de você precisar tirar a haste floral é grande. Então o que você faz quando ela chega? Quase não rega, porque ela vai levar uns 10 dias, uma semana para secar naquele substrato velho que vem. Na hora que você regar, rega só quando as raízes estiverem bem cinza e a parte de fora das plantas, não o miolo, que é onde fica excesso de umidade. E evita regar mesmo, gente, porque senão vai apodrecer a raiz. É fato, vocês vão ter a floração só uma vez. Então aí é a escolha de vocês, ou replanta e já corta a haste floral, ou corre esse risco. Eu já fiz os dois. Então, olha lá. Aqui tem aquele cantinho da minha Doritaenopsis. Doritaenopsis é a mistura de Dorita com Phalaenopsis. Essa daqui é uma Phalaenopsis que eu herdei do prédio, amarela com labelo rosa, cama de gato, com gato, não mais o gato, foi embora. Aqueles apoios de planta artesanal, que eu falei em um vídeo de tour de apartamento. Salada de gato, que é o piche, aqui é a minha Cymbidium recém-replantada. Pode ter sofrido alguma coisa em alguma raiz, por isso que dá uma... isso aqui, por exemplo, vai perder algumas folhas. Mas agora é manter a água gelada e só regar quando estiver praticamente
seco o substrato. Aqui eu tenho haste floral de 5 minutos, Dendrobium dental, a Brassavola nodosa que estava naquele apoio de madeira, na parte de cima, que eu troquei de lugar, e ó, aqui tem muito mais luminosidade, agora já está crescendo. Vocês viram aquela outra? Vieram juntas, tá? Aqui é porque o ambiente é mais adequado, bastante luminosidade solar, agora vai voltar a bater sol nela. Essa daqui tem a luminosidade solar um pouco mais filtrada do que a de baixo, e aqui é mais filtrado, por isso que eu acabei colocando essa aqui, né? Que é uma Phalaenopsis pequenininha, a Pulcherrima coerulea, essa é mais rara. Aqui a Brassavola nodosa, Brassavola perrine, lavanda. Eu tenho algumas. Ela é ótima para espantar mosquito, ou pernilongo, como outros falam. Aqui eu tenho gerânio. Sempre esqueço de mostrar aqui. De novo a Brassavola nodosa. Essas Brassávolas são do Lucas do meu orquidário. Aqui eu tenho uma que no final não me deu flor. Cattleya máxima concolor, também é do Lucas, do meu orquidário. Ela cresceu bastante, ela veio mudinha. Aqui eu tenho uma Dendrobium dental, desculpa, o dedão, com floração ali. Tá horrível de filmar, gente. Aquela Dendrobium dental mini, eu fiz um replantio há pouco tempo. Ó, tem aqui é a Cattleya durigan Afrodite, ali a Cattleya durigan Gemini, são aquelas pintadinhas. Eu fiz vídeos de replantio e de quando elas chegaram para mostrar elas. São do Lucas do meu orquidário. Aqui é Cobase, Lucas do meu orquidário, Lucas do meu orquidário também. Essa daqui, ó, tem vídeo dela, linda flor. Ali eu tenho lavanda, não dá pra ver, gente, eu não consigo ver porque eu tô filmando. Aqui eu tenho a Dendrobium dental, lavanda, um gerânio. Essas gostam de sol pleno e ficam do lado de fora para filtrar as que estão contra a parede. Gente, eu não tô vendo absolutamente nada, até porque o sol tá de frente pra mim. Por quê? Porque ele tá aqui em cima. Onde é que nasce o sol? Lá. Também não tô vendo, eu tô apontando, tá? Nasce lá. Lá sempre tem sol pleno o ano inteirinho. Só que claro que às vezes invade tudo e às vezes pega mais ou menos a metade da parte onde tem as plantas na varanda, na jardineira. Eu estou na varanda. Aí lá no meio, não dá pra ver agora que tá tudo tampado, eu tenho gerânios, vendo? Tem outro gerânio pendurado e tem as minhas rosas do deserto pra lá. Por quê? Porque lá pega sol o ano inteiro, mesmo que com menos intensidade no verão. Eu tenho uma que eu pus, ai, difícil, né? Bem aqui, tá se recuperando com aquela tempestade que deu. Ela foi arrancada do vaso, arrancaram-se todas as raízes dela praticamente, só ficou aquela grossa que é a que pega água, e as capilares que pegam os nutrientes se foram. Aí eu tô deixando ela num vaso bem pequenininho.
mais carvão do que substrato terra nova, para formar novas raízes capilares, tá? Ela tá bem porque ainda tem as folhinhas, não tá perdendo as folhinhas que estavam nascendo. Essa em compensação tá sofrendo, mas espero que forme novas raízes em breve. O que vai ajudar a formar novas raízes é colocar vitamina B de bola na rega. Então, de novo, aqui a rega depende de se tá seco, eu coloco o dedão no substrato. Essas aqui estão em argila expandida com só um pouquinho de carvão triturado em cima, porque as catleias e os dendróbions gostam de umidade, obviamente, mas não em excesso. A Phalaenopsis gosta de um pouco mais de umidade, por isso que eu tento umidificar um pouquinho nas entreregas, que são mais abundantes. Porém, aqui fora, o bom é que eu posso jogar água nas folhas, né? Aí o que eu faço? O vaso que tá aqui, que tem, ó, tá vendo? Ela tava engruvinhando essa folha. Aqui, que tem Phalaenopsis, essa é a que tem a planta mãe e 3 mudas dela, formou sozinha. E a do lado é a Phalaenopsis Nadicards, que também é do Lucas, do meu orquidário. Nunca parou de me dar flores desde que chegou, já faz tempo. Essas daí eu passei a umidificar mais, jogando água nas folhas, no vaso, nas paredes. Elas precisam de bem mais umidade do que as catleias e os dendróbions deem falta. Só que não quer dizer que vai ficar molhando o substrato dela o tempo todo, senão apodrece a raiz, porque tem que secar a raiz. Então é conhecer as suas plantas, o ambiente. Aqui eu reguei com enxofre hoje. Então você coloca uma vez por mês, só para deixar elas com uma imunidade maior contra as pragas. Já aproveita e dá uma limpada, né, no substrato. Porém o meu substrato e a maneira de cultivar faz com que eu tenha menos problema de praga no substrato. Argila expandida não é atraente para insetos e para pragas, então já poupa a planta. Eu coloco aquela bolinha de naftalina que previne de cochonilha de raiz e também outras pragas. E o que acontece é que quando eu deixo elas elevadas assim, sem estar em contato com o substrato de planta, de jardineira e de vaso, assim, quando eu deixo elas elevadas, eu também previno essas pragas. E aí, quando eu rego, escorre bem a água e já aproveita e umidifica o ambiente, mas sem espirrar a terra nelas, porque senão vem praga, ou até minhoca, que não é praga, né, mas não é benéfico para essas que estão no vaso, que são as rosas do deserto e as minhas orquídeas. Elas não gostam de minhoca, então elas ficam em vaso. Eu sei que o substrato não tinha nenhuma minhoca e eu deixo elas longe desse substrato. E é na rega, na umidade do substrato, que tem mais minhoca, elas se procriam. Aí as lavandas ali ajudam a filtrar um pouco o sol dessa daqui, que é uma catleia, e também ajuda na umidade, obviamente. Se ela estiver murcha, a lavanda, nem sempre é o substrato, porque eu não rego ela todos os dias, especialmente as dos vasos maiores que estão ali. Muitas vezes você só tem que borrifar água, daí ela já fica bem de novo. Não regue em excesso, é outra que não gosta de excesso, é só na hora que seca. Mas quando eu digo na hora que seca, significa logo em seguida, não significa daqui a 3, 4 dias depois que secou, tá bom? Verifiquem isso. Aí, o que mais de rega eu posso falar? Rosa do deserto é a mesma coisa, coloca o dedo bem fundo ou um palitinho
Você vai regar quando tiver seco, mas não pode esperar muito, porque senão elas murcham. Elas também querem, elas estocam água no Caldex, estocam, mas elas precisam de água para voltar a estocar água e não ter que usar do próprio Caldex, mas só quando secou o substrato. E elas são de sol pleno, igual a lavanda. Lembrando que aqui o sol pleno do verão é menor, que o sol fica mais reto e não invade tanto o apartamento, e ele é de no máximo 32 graus. Sempre verifiquem a realidade de vocês. Se vocês moram num lugar que faz 40 graus, a intensidade solar, o tempo de intensidade solar direta vai ser menor do que aqui. Então verifiquem. A Cymbidium dá flor no outono e no inverno. Então ainda não é época, mas como eu voltei a replantar nesse vaso maior para não ter mais que replantar, quem sabe daqui uns 4, 5 anos, ela talvez tenha se machucado um pouquinho, machucado as raízes, né? Então, eu não sei se ela vai dar flor logo, espero que sim. Vou colocar vitamina B. Eu vou ter que começar a lembrar de colocar água mais geladinha. Água da geladeira, não é gelo, gelo queima a raiz. Geladinha. Ali é o meu potinho de adubo. Nesse potinho você pode colocar o bocache e o osmocote 14, 14, 14 juntos, sem problema. Aí na hora que o osmocote secar, né, já soltou todos os nutrientes da bolinha que vai aumentando ao regar ela, aí vocês repõem. Aí, uma vez por mês, Forte Orquídeas Floração. Algumas minhas, como os gerânios, eu coloco Forte Flores, mas se não, nas rosas do deserto e nas orquídeas, Forte Orquídeas Floração. Se você também quiser colocar o de rosas do deserto, que estimula a floração delas nas rosas do deserto, ok, mas excelente a de orquídeas floração para elas também. Então daí você não precisa comprar tantos tipos de adubos da Forte. É isso aí, gente. Essas duas aqui, ó, eu vou inverter. Por quê? Porque a Brassavola quer mais luminosidade ainda do que a Dendrobium Denfal. E eu vou tentar cultivar as minhas catleias em mais sol. Então vou ficar de olho nas folhagens e provavelmente vai dar certo aqui, porque tem essa parte que vai bater sol sim, e bastante, porém eu vou tentar filtrar com plantas aqui, ainda vou mexer provavelmente ali. Talvez eu coloque a lavanda pra frente, alguma planta, vamos ver. Porque as rosas do deserto precisam de sol pleno, então eu vou vendo se elas se recuperam ou não, essas daqui. Então aqui, as outras que estão lá atrás estão excelentes. Essas aqui o que eu fiz foi, eu tirei do substrato e replantei no mesmo dia. Não faça isso. Tire do substrato, espere 2, 3 dias com ela pra fora e daí replanta. E na hora da rega, você não rega perto do Caldex, só mais pra cá, ó, os primeiros dias. Tá? Aí quando a parte que estava debaixo do substrato, que está mais clarinha, tem que tomar cuidado para não tomar tanto sol, então proteger essa parte. Quando ela estiver toda da mesma cor, aí você começa a regar tudo, até o Caldex. O enxofre, por exemplo, você previne de pragas. O enxofre é bom na rega, já mata no substrato e rega ela vai se alimentar daquilo, e nas folhas vai matar qualquer praga que venha a querer se instalar nelas. É isso aí, beijos! Até o próximo vídeo, que vai ser postado amanhã.